A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom, que bom. Estamos aqui para darmos prosseguimento a nosso estudo Panorama Bíblico. Estamos justamente na nossa 15ª aula, chamada Consequências da Queda do Homem. Gostaria que você pegasse sua Bíblia, seu caderno, né? Pegasse aí, né, a sua apostila que nós enviamos, né, para você virtualmente, para nos acompanhar, para melhor aprendermos, né? Amém? Quero fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, te enalteço por esse momento, Senhor, onde nós podemos aprender mais e mais de Ti. Que Teu Espírito, Papai querido, prepara a nossa alma para que possamos assimilar a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bem, queridos, nós aprendemos na aula passada, né? Nós vimos que no versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis, né? Deus deu um alerta para o homem que ele colocou no jardim do Éden depois de ter formado o jardim do Éden, depois de ter criado o homem. E ele disse assim: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. A alerta justamente é essa palavra, guardar. Guardar de quê? Guardar de quem? Nós vemos também, na aula passada, que Deus deu uma ordem para esse homem que ele criou e colocou no Éden. E a ordem está ali no versículo 16, 17, do capítulo 2 de Gênesis. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, dela não comerá, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Nós aprendemos também na aula passada, no capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 ao 6, que a serpente usada pelo inimigo das nossas vidas, né, seduziu o homem, né, e levando esse homem à queda, né? Nós também aprendemos, né, que a Bíblia, no versículo 9 do capítulo 2, ela faz referência a respeito do meio do jardim, do meio do jardim. Olha o que diz aí, o versículo 9 do capítulo 2. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Bem, a Bíblia vai nos falar que as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, elas estavam no meio do jardim. E nós até cremos que ela não estava distante uma da outra, tá? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Nós sabemos que não existia nenhuma restrição, nenhuma proibição, né, de comer da árvore da vida, né? Nós sabemos que a Bíblia vai nos mostrar que a única proibição era de comer, né, do fruto da árvore que alimentava o ego, que alimentava a alma, né? Era a árvore justamente do conhecimento do bem e do mal. Veja bem, meus amados, né? Se Adão e Eva quisessem demonstrar a Deus a sua vontade, o seu desejo livremente exercido de permanecer nesse relacionamento, nessa intimidade com Deus, se eles quisessem demonstrar sua confiança na palavra de Deus, na palavra que foi dita diretamente da boca de Deus para o coração de Adão, se eles quisessem demonstrar sua confiança no amor de Deus, e em todas as qualidades, atributos, requisitos de Deus, Adão e Eva teriam comido, com certeza, o fruto da árvore da vida. Tá? Era a prova, exatamente a prova, né,
que Deus havia determinado para que eles exercessem livremente, né, a sua decisão e aceitar ou não o que Deus havia estabelecido para o homem, né? Ó, veja bem, se eles comessem do fruto da árvore da vida, né? Justamente esse que alimenta, esse fruto que alimenta o espírito, iria confirmar na sua vida, né? Tá? A vida de Deus, a vida na qualidade do Espírito de Deus. Eles estariam, né, vivendo, confirmando o Zoé de Deus na vida deles, né? Vida essa que já estava neles, já estava em Adão, né? E se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles estariam perpetuando essa vida na qualidade, né, de Deus, que já se encontrava nele, já se encontrava nele. Bem, mas nós sabemos que o homem, né, ele comeu, tomou a decisão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E pecaram. E agora Deus vai tomar, né, algumas decisões, né? Vamos falar do juízo, mas uma outra decisão também, que está escrito aí no capítulo 3, versículo 23 e 24, né? Que é justamente que o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olha que coisa interessante, né? Consequência da queda, né? Tá? Deus tirou o homem do jardim, né? E agora coloca querubins, né? Querubins ao oriente do jardim do Éden, e coloca uma espada inflamada, guardando essa árvore da vida, tá? Nós sabemos que essa árvore, né, justamente ela não se encontra mais, né, aonde era o Éden, né? Deus levou ela para Nova Jerusalém, né? E lá ela está plantada e nós vamos comer dela, né, quando chegarmos lá. Ela vai ser nosso alimento, né? Agora, interessante, né? Por que Deus ele toma essa decisão? Porque se o homem agora em pecado comesse, né, da árvore, né, do fruto da árvore da vida, ele estaria perpetuando essa vida pecaminosa e não tinha mais jeito, né, para que ele pudesse ser salvo. Então Deus pega essa árvore, né, que estava ali guardada pelos querubins e por essa espada flamejante. Tenta imaginar uma espada flamejante, né, fazendo o seu trabalho de guardar, tá? E Deus leva ela agora, né, e coloca ela lá justamente, né, dentro do céu. No capítulo 22 do livro de Apocalipse, né, tá? Do versículo 1 ao versículo 5, vai estar falando isso. E eu vou ler justamente o versículo 2, tá? No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Deus sabe como fazer. Levou para lá, para que nós pudéssemos, né, ter a condição de ser religado com Deus. Bem, vamos falar sobre as consequências da queda do homem. Nós aprendemos na aula passada a respeito, né, do ataque de Satanás sobre o ser humano, sobre a raça humana. Nós sabemos que a raça humana, nessa época, era composta apenas de um único casal, e eles eram a cabeça dessa raça, né? E neles estava toda a semente da raça humana, né? Eles eram o nosso representante. Adão era o nosso representante, né? E Adão estava diante, né, de um momento que ele tinha que tomar uma decisão de comer do fruto da árvore da vida, que alimentava o seu espírito, ou comer de qualquer outra árvore do jardim, pois não havia proibição nenhuma para ele comer, né, da árvore, da fruto da vida e qualquer outra árvore
que não fosse a árvore que havia a proibição, que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele tinha que decidir, tá? O diabo assediou, o diabo apelou, né, que não é bobo, apelou para a alma do homem, e o homem caiu como um patinho, cedeu, né? E o homem tomou a sua decisão, né? Tomou a decisão para aquilo que a alma dele estava apontando, né? Adão, ele era soberano na sua escolha, né? E nem Deus pode mudar isso. Ele tem o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio, né? Então, nós temos a liberdade de escolher, assim como Adão teve a liberdade de escolher o que comer, né? Veja bem, interessante que eu quero que você entenda, né? Ninguém é inocente. Deus tinha dado a sua palavra para Adão. E Satanás veio e também deu a sua palavra para Adão, né? Para o homem, tá? Não havia, a mínima razão, não havia base para que o homem pudesse crer naquela serpente, crer em Satanás. Veja bem, olha que coisa. Eles conheciam Deus, eles conheciam o poder de Deus, eles conheciam o amor de Deus, conheciam a divindade de Deus naquele próprio jardim, né, que foi criado para eles. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 3, no versículo 8, que na viração do dia Deus se apresentava nesse jardim, tá? E eles também conheciam a palavra de Deus, né, registrada em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Eles não tinham razão nenhuma para acreditar em Satanás. Agora, quando o diabo, Satanás, ele possuiu a serpente, né? Ele começou a induzir a mulher, né? E nisso a mulher, né, trocou a certeza, né, a convicção, né, de um Deus soberano por uma vaga possibilidade. Deus disse: morrendo, morrerás, tá? E o diabo falou assim: não, para que não morrais, você não vai morrer, tá? Olha, Satanás falou, tá? Se Deus sabe, certamente você não vai morrer, tá? O que eu quero te chamar a atenção é que Satanás, ele continua usando a mesma tática. Ele não muda nem mesmo essa frase, tá? Veja bem, a Bíblia é clara, né? Que a alma que pecar, essa morrerá, tá? Essa morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 e o versículo 20 vai nos falar certamente, né? Essa verdade divina. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. No verso 20, né, Ezequiel vai estar dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. Né? O Filho não levará a iniquidade, né, a iniquidade do Pai. Nem o Pai levará a iniquidade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, aquele que pecar. Não tem. Tá? A Bíblia também é clara, né, sobre a existência do inferno. Deus fala do céu, mas também fala do inferno. Fala do bem, mas também fala do mal. Fala da salvação, mas também fala da condenação. Tá bem? Então, Deus fala do inferno, né? E também fala que todas aquelas pessoas que não se voltar para Deus, que não se reconciliar com Ele, né, por meio de Jesus Cristo, eles vão para este lugar chamado inferno. O próprio Jesus vai ensinar isso claramente nos 4 evangelhos, tá? E no livro de Salmos, nós vamos encontrar ali no capítulo 9, né, no versículo 17, o salmista Davi falando a respeito de uma revelação de Deus para isso. Olha o que diz, no versículo 17 do capítulo 9:
os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Querido, entende uma coisa, Satanás continua dizendo, certamente você não morrerá. Nós estamos falando de morte eterna. Ir para o inferno é morrer eternamente, é perpetuar a morte com a qual nós nascemos. Nós nascemos com vida. Tá? Agora, em outras palavras, o Satanás está sempre dizendo, quem sabe você até já ouviu alguma dessas frases, né, que Satanás sempre está falando. Deus não é tão ruim assim, meu querido. Deus é amor, né? O inferno não existe. O inferno é aqui nessa terra, que se faz, aqui se paga. Você sabe, todos os caminhos levam a Deus. No final de tudo, tudo vai terminar bem, tudo vai terminar em ordem, né? Você não é tão ruim assim, como diz a Bíblia, como o pastor está falando, tá? Para com isso. A Bíblia é clara, fala a respeito de como nós éramos antes de aceitar Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, o versículo 10 ao 12, que todos pecaram, todo ser humano pecou, porque carregamos dentro de nós a semente da palavra de Satanás, que foi que justamente Adão acreditou. Olha o que diz o versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busca Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Nem um só. O versículo 23 do capítulo 3 vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha, querido, Satanás, ele continua dizendo, ele nem muda a frase, certamente não morrereis. Percebe? Tá? Quando Adão e Eva pecou, né? Quando eles creram na palavra de Satanás, né? Quando que eles pecaram? Quando eles creram na palavra de Satanás ou quando eles morderam o fruto? O que você acha? Quando que eles pecaram? Tá? É isso mesmo. Eles pecaram quando eles creram na palavra de Satanás. O pecado já havia entrado neles. Então, quer dizer, e se eu não acredito na palavra de Deus, se eu não pratico a palavra de Deus, eu estou pecando se eu não... Quando Adão pegou aquela fruta e mordeu nela, tá? Foi simplesmente a consumação do pecado, a concretização do que já estava dentro do seu coração, tá? Era a consumação daquilo que estava dentro dele. Tá? Qual foi o pecado original? Foi desobediência da palavra de Deus. Foi descrença da palavra de Deus, né? Quando o homem aceitou a palavra de Satanás, ele estava desacreditando da palavra de Deus. O pecado entrou na raça humana quando ele desacreditou, desobedeceu, né? E onde há pecado, a vida de Deus não vai permanecer mais. Aí, né? Naquele momento, o homem viveu. O homem morreu. Olha. Veja bem, entendeu? Deus, quando falou para ele, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerei. Então, no dia que comer, então naquele momento que ele mordeu essa árvore não, essa fruta, né? Que Deus disse para ele não fazê-lo no dia, naquele momento, né? Morrendo, se comer, morrendo, morrerás. Ele morre no espírito e vai morrer fisicamente
né? O homem não caiu morto fisicamente, tá? Mas a vida de Deus foi retirada dele, do seu espírito. Tá? O espírito do homem não foi retirado de Adão. Continuou lá, o espírito de Adão continuou em Adão, tá? Mas não tendo mais vida na qualidade de Deus. Morrendo, morrerás. O homem continuou andando, o homem continuou comendo, continuou com a sua vida, né, no corpo, a bios, continuou com a vida na alma, né? Tá? Mas ele não tinha mais o Zoé de Deus. Ele não tinha mais essa vida de Deus, a qualidade de Deus no seu espírito. O homem foi separado, né, da fonte da vida que é somente Deus. Veja bem, morrendo espiritualmente, agora o homem vai morrer fisicamente, pois o corpo não vai suportar o pecado. Ele não vai aguentar o pecado e vai entrar em falência, tá? Deus não nos criou para morrer. O homem decidiu livremente ir esse caminho. Nós não iríamos morrer fisicamente. Nós seríamos eternos na nossa tricotomia. Tá? Um exemplo, é como uma árvore, né? Cortada, ou como a folha de uma árvore, melhor dizendo, né? Cortada da sua árvore. Ela é retirada daquilo que liga, a seiva que passa do caule para ela, para os ramos e para ela. A sua fonte de vida é a seiva. Após a folha ser cortada, ela vai continuar por um tempo igualzinha, visivelmente, né? Verdinha, mas ao passar dos dias, ela vai se modificando, ela vai secando, até virar um pó. Esse é o mesmo processo na vida do homem, tá? Na vida do homem. Ao pecar, o homem acolheu dentro de si a semente da morte, a semente do pecado. Esse é um princípio bíblico. Toda palavra é uma semente. Entenda isso. Toda palavra é uma semente. Quando eles guardaram no seu coração aquela palavra, quando eles acolheram aquela palavra no coração, né, aquela semente, né, o que iria acontecer? Tá? O pecado é o resultado. Né? Tá? O pecado é a morte. Tá? O resultado do pecado é a morte. Olha, essa morte é separação. O pecado faz a separação minha com Deus. Isaías vai dizer isso no capítulo 59, no versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. O versículo 2. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus, né? O seu rosto de vós, para que não vos ouça. Tá? E a gente, em pecado, continuamos orando, né? Crendo que Deus nos ouve. Olha o que diz aí em Romanos capítulo 6, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois de havendo a concupiscência concebido, dá-se luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, ele gera morte. Tá? Então, só quando nós praticamos aquilo que está dentro do coração, o pecado já está dentro, é que vai gerar morte espiritual e morte física. Tá? Lembra que já estudamos que a morte não é extinção. Não vai extinguir você. Não. É uma separação de Deus. Tá? O pecado gera a separação do pecador para com Deus.
a bio e a psique vão ficar, mas o zoé acabou. Olha, quem não tem o zoé de Deus está morto, tá? Está morto no espírito, pois Deus não pode estar aonde está o pecado. Olha que Jesus vai dizer a respeito de Satanás, dizendo que ele era homicida desde o princípio. São João capítulo 8, versículo 44. Eu gostaria que você parasse nesse versículo um pouquinho. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio, ou seja, ele começou mentindo e matando Adão e Eva, matando espiritualmente e fisicamente, tá? O diabo foi responsável por trazer a morte e oferecer essa morte ao homem. E o homem seduzido, né, porque não conhecia o que era a morte, nunca tinha visto ninguém morto, nunca tinha morrido ninguém, né? Hoje a gente fala, não fuma maconha porque faz mal. Todo mundo sabe que é maconha. Todo mundo, né, conhece alguém que já experimentou maconha, que foi viciado, que é isso e aquilo. Então a gente sabe, Adão não sabia que era a morte. Olha, foi o diabo que trouxe a morte, mas o homem foi totalmente responsável por acreditar, por receber, deixar ela entrar, essa palavra no seu coração, tá? Aquela semente. A Bíblia diz que a mulher foi enganada, tá? Satanás a enganou, a seduziu, pois ela o seguiu colocando a sua alma na frente do espírito. Você vê o que o diabo fez? Ele inverteu. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha, quando Eva usou, né, a sua alma e cobiçou, né, coisas como conhecimento, entendimento, ela estava invertendo a cadeia de comando criativo que Deus havia proposto, né, para o homem. Eva preferiu não alimentar o seu espírito, mas alimentar a sua alma, porque esse fruto alimenta a alma, né? Porém, o homem não foi enganado. Adão não foi enganado. Quem foi enganado foi justamente Eva. E a Bíblia, o apóstolo Paulo vai estar falando justamente a esse respeito, tá? Porém, o homem não foi enganado. Olha o que diz lá em Romanos 5, 12. Por um só homem entrou o pecado. Aqui também confirma que a morte entrou com o pecado, tá? E foi por Adão. Foi ele que recebeu a palavra. Ele que era a autoridade. Deus havia dado ordem ao homem, né? Ele, portanto, ele era o responsável. Adão nem abriu a sua boca para falar. Ele apenas comeu. Eu creio que ele tinha experimentado algo, né? Tá? Na sua emoção, que era a solidão. Deus mesmo disse, não é bom que o homem esteja só. E depois que Adão terminou todo aquele processo, né, de dar o nome dos animais, né, a Bíblia Deus vai falar, mas para o homem não se achou uma adjudora idônea, tá? Não existe outra explicação pela qual Adão comeu essa fruta, porque ele foi a pessoa que recebeu diretamente de Deus, né? Não coma dessa árvore, não coma, tá? Não existe outra explicação. Ele tinha experimentado, né? E Deus agora cria essa mulher, né, para acabar com a solidão desse homem. Adão amou mais a sua mulher do que a palavra de Deus.
ele caiu de olhos abertos. E muito, né, certamente, essa decisão dele era para não perder a mulher, porque ele já tinha experimentado isso último. Ele decidiu morrer com ela. Bem, ele não confiou que Deus era suficiente, né, para, se caso ela morresse, tá, como ele estava pensando, tá, Deus pudesse fazer de novo ela, tá? Bem, como Adão era o representante da raça humana naquele instante, naquele momento, assim também a morte passou para toda a raça, pois, né, está escrito ali, né, Paulo escreve que todos pecaram, ou seja, a semente do pecado frutificou a toda a raça humana, né? Em toda a raça humana estava a semente de Adão, o pecado adâmico. Deus falou: não coma que você morre. Satanás veio e disse: come que você vive. Tá? E eles comeram, demonstrando de maneira concreta em quem que eles estavam acreditando. Né? Olha, lá em Romanos, capítulo 6, 16, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos servos daquele que nós obedecemos. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, né? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Tá? Aí é um princípio, é uma lei espiritual, tá? Que diz que nós somos servos daquele que nós obedecemos. Você, quem é que está obedecendo? Para, reflete. Naquele instante, né, que o homem comeu, o homem se submeteu a Satanás. E, consequentemente, o planeta também passou para as mãos dele. O homem que tinha o domínio, ele perde o domínio para o adversário de Deus, né, e dos homens. Tá? Agora, somos servos. Adão se tornou servo. Eva se tornou servo. Eles perderam o direito de domínio, de submeter tudo aquilo que se move na terra. Veja bem, quando Satanás ele veio justamente tentar Jesus, ali no livro de São Lucas, né? No capítulo 4, no versículo 6. Eu quero ler com você aí, tá? Olha que coisa interessante. Ele diz assim: disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Ele está dizendo: o homem me deu, me entregou, é meu e eu dou para quem eu quero, tá? Ou seja, a autoridade, a glória do reino me foi entregue. Ó, o homem se tornou escravo do pecado, escravo de Satanás, perdeu a soberania na terra. A tática de Satanás, né? Olha, ele ataca de fora para dentro, né? Ou seja, usa o corpo para influenciar a alma e subjugar o espírito, anular o espírito. Ele não começou falando assim, certamente não era come. Ele falou: olha para a árvore. Ele chamou a atenção de Eva para olhar para a árvore, tá? Olha, de fora para dentro, ele usou o corpo. Vira para cá, olha para essa pornografia, olha para isso, olha para essa droga, né? Olha para essa mulher, olha para esse homem, tá? Querido, o livro de São João, primeira João, né? No capítulo 2, nós vamos ver, né, João dizendo, no versículo 15, 16, não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Tá?
Por que Deus está usando João para dizer para nós não amarmos o mundo? Hã? Porque justamente no momento da queda, Adão passou para Satanás o mundo. Tá? Foi como se tivesse arrendado a Satanás a terra. Tá? A terra é de Deus, né? E Deus tinha dado para Adão. Agora Adão arrenda, por meio do pecado, essa terra para Satanás. Porque tudo que há, que está no mundo, não vem do Pai, mas sim do mundo. E a Bíblia vai dizer, né, que no mundo jaz o maligno. A Bíblia também vai dizer o príncipe desse mundo, né? Tá? Veja bem, a concupiscência que João está dizendo aqui significa uma cobiça muito forte. Até ela significa, né, um desejo extremo, insuportável, como um desejo de uma mulher na sua gravidez, quando ela sente um desejo de comer alguma coisa. E ela só vai ficar bem se achar isso que ela quer. Né? Olha que coisa interessante. Tá? Foi nessas três áreas, né? na carne, nos olhos, na carne e na soberba, né? Tá? Que o diabo atacou a Eva, né? Veja bem, tá? Vai dizer lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, né? Que o diabo, que o coração da Eva, ela começou a ter uma percepção quando ela olhou para aquela árvore. É agradável aos olhos. Como que é linda essa fruta. Tá? É boa para comer, né? Ela nem tinha experimentado a árvore, já sente até o gosto, é boa para comer, cobiça da carne. Agradável aos olhos, cobiça dos olhos. Desejável para dar entendimento. Agora eu vou ter conhecimento, entendimento, né? Eu vou ser top da galáxia, soberba da vida, tá? E, ó, querido, entendimento. Eu vou ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. São as mesmas áreas. A mulher foi instigada na alma, foi provocada na alma através do corpo, né? Redundando, né? Ou resultando na morte no espírito. Eva usou a sua livre vontade, o seu livre-arbítrio para fazer a sua escolha. Quando Jesus foi tentado por Satanás, ele foi tentado no deserto, né? E lá, na tentação, não foi diferente, né? Ele usou a mesma tática com Jesus, mas Jesus venceu. Jesus foi tentado para mostrar, né, que Adão, entendeu? Mostrar, né, que o homem, tá? Que Adão poderia ter resistido e que nós podemos resistir. Jesus agiu na terra como homem, né, sem seus atributos de Deus, porque a Bíblia vai dizer no livro de Filipenses, capítulo 2, que ele esvaziou de si mesmo, do versículo 5 ao versículo 11. Né? Ó, Jesus agiu movido pelo Espírito Santo. Ele não tirou o olho de Deus. Ele não começou a olhar para a autoridade, não começou a olhar para a glória daquilo que Satanás estava oferecendo para ele. Ele continuou olhando para o Pai. Hoje nós temos plena condição de agir como Jesus agiu, né? Pois antes de ir para o céu, Jesus delegou para nós toda a autoridade, né? Exatamente para a sua igreja. Se você ler aí São Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13, você vai ver a tentação de Jesus. Você vai ver Jesus vencendo, tá? E Jesus venceu numa condição muito pior do que Adão, né? Exato. Adão, ele foi vencido no jardim. Jesus foi tentado no deserto. Jesus venceu no deserto. Adão tinha companhia de animais que não era selvagem. Mas Marco vai dizer no versículo 13 que Jesus estava no deserto
entre a espera. Adão não estava com fome. Jesus estava 40 dias sem comer. Jesus venceu o diabo usando a espada. A única arma que, né, nós podemos vencer o diabo. Eva deveria ter usado ela. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como diz Efésios, capítulo 6, versículo 17. Veja bem, querido, como Jesus usou a espada. Está escrito: para vencer Satanás, para vencer o diabo, devemos dizer como Jesus disse, está escrito. Jesus não fez como Eva, que aumentou, né? E outros diminui, né? Que modificou. Observe também que o próprio Satanás fez uso da palavra de Deus, porém não foi totalmente fiel à palavra de Deus. Ou seja, o diabo, ele lança uma palavra para ver se você conhece a palavra. Quando ele percebe que você não conhece a palavra, aí ele vai te convidar a olhar para outra coisa. É nas mesmas áreas. Jesus, em condição pior do que Adão, né, mostrou ao homem, mostrou para mim, mostrou para você que é possível resistir o diabo. E Paulo vai escrever, Pedro vai escrever, que nós resistimos e ele vai fugir de nós. Submetei-vos a Deus, conhecer a Deus, aprender, né, a palavra, resistir o diabo, ele vai fugir. Tá? Ficou registrado a vitória. Foi desfeita aquela obra. A vitória de Jesus, tá? Jesus venceu o diabo. E a Bíblia diz que ele veio para destruir a obra do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Eu gostaria de te convidar também a estar lendo comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com eles. Era com ele, quer dizer. Querido, que Deus os abençoe em Cristo. Que essa lição te ajude a não ser seduzido por Satanás, pelo diabo, a dizer não para o pecado, a fugir da aparência do mal, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te engrandeço, enalteço a ti, Senhor, porque tu és bom. Ajude meu irmão, a minha irmã, Senhor, a vencer, ó Deus eterno, a sua luta diária, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, fique na paz do Senhor e boa prova.